Brilhe vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilha a vossa luz. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo, para os seus amigos. E nós somos seus amigos e suas amigas. Nós somos as amigas e os amigos de Deus. Para os que voltam o Senhor seu coração. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Meu irmão e minha irmã, neste momento vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor irá falar. Com certeza, Ele sempre anuncia a paz. Ele sempre anuncia a justiça. Ele sempre anuncia o amor, o perdão. Por isso, vamos aguçar os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir do Senhor essa paz. E que o nosso coração também fique em paz. Vamos, nesse momento, pedir ao Senhor pelas pessoas que estão doentes, que estão internadas nos hospitais, as pessoas que estão doentes na sua casa, as pessoas que têm doenças físicas, mas também doenças espirituais. E as doenças espirituais, elas são as piores, porque elas impedem que a paz reine em nosso coração. Vamos trazer presente agora, pedindo a cura da saúde física, da Ana Gabriela Rodrigues no Miguel Barros, da Lara, da Maria Rita, também da Cecília, do Pedro Miguel. Vamos também pedir saúde física para a Tereza e Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito Santana, Alex Mota, Neide Solange e a Milena Coelho. Rezemos também pela Maroli e por toda a família. Vamos trazer presente a Oresina Maria e a Solange Oliveira, também pela Joana e a Lucivânia Martins, Dona Roseana Maria Andrade, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço. Rezemos também pela Carla Graciene Silva Soposto Reis e pelo Cássio Leonardo Silva Soposto. Vamos rezar também pelo Marcos Vinícius, pela Lucinéia Costa, Dona Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca e família, Maria de Lourdes Feitosa Painho, Marta Nunes e Rita Nunes, Maria Rosa da Silva Barbosa, pela criança Richard, pela recuperação da saúde de Isilda. Rezemos também pelo Roberto Raimundo Amorim e pelo Joaquim Siqueira Nobre. Vamos mais uma vez rezar pelos nossos irmãos e irmãs, os idosos, né? E as idosas. Também por todas as pessoas que nesse momento se encontram desempregadas. Vamos trazer presente cada membro da nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aguçar agora nossos ouvidos para ouvir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava ensinando. Estavam aí sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todos os povoados da Galileia, da Judeia e até de Jerusalém.
e o poder do Senhor estava em Jesus, fazendo-o realizar curas. Chegaram então algumas pessoas levando numa cama um homem que estava paralítico. Tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus, mas por causa da multidão não conseguiam introduzi-lo. Subiram então ao terraço e, através das telhas, desceram o homem com a cama no meio diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os doutores da lei, os fariseus, começaram a pensar: quem é esse que está falando blasfêmias? Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso. Mas Jesus percebeu o que eles estavam pensando. Tomou então a palavra e disse: porque vocês pensam assim? O que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante deles, pegou a cama onde estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: hoje vimos coisas estranhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Belo demais o evangelho de hoje. Muito lindo o evangelho de hoje. Mas é só para a gente lembrar que Jesus está aqui ensinando, né? E ali diz que muita gente sentada ali ao seu redor. Porém, é interessante destacar mais uma vez a presença dos fariseus e dos doutores da lei. O evangelho diz que eles vieram de todos os lugares, de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, e tinha até gente de Jerusalém. E aqui é bom a gente trazer presente esses personagens, os doutores da lei, os fariseus, porque eles não gostavam muito de Jesus. Eles não gostavam de Jesus, da presença de Jesus, do jeito como Jesus pregava e do jeito como Jesus também agia, né? Sobretudo diante das pessoas mais necessitadas. E aqui eles estão ali ao redor de Jesus e o texto vai dizer que o poder do Senhor estava com Jesus. Portanto, Jesus não estava sozinho. Jesus estava sempre em comunhão com o Pai. Por isso ele conseguia realizar curas, né? Para lembrar que também nós, quando estamos constantemente na presença de Jesus, na presença do Pai, nós também podemos fazer milagres, né? Fazer milagre. Porém, é necessário, além da presença de Jesus, de Deus na nossa vida, é necessário também a gente se colocar à disposição de Deus, né? Fazer sempre a vontade de Deus. Só para lembrar que fazer a vontade de Deus não é sair por aí falando o nome de Jesus a todo instante, a toda hora, transpassando mensagem para lá e para cá no zap sobre Jesus, mas, no entanto, não viver, né? Não seguir os passos do Mestre, né? E aí é interessante, aqui eu quero ressaltar, para que a gente também dê uma olhadinha aí para a nossa comunidade. Veja aqui que aqui traz o papel, a missão fundamental da comunidade. Veja que o homem não conseguia jamais, porque ele estava acamado, ele jamais conseguia se aproximar de Jesus sozinho. E aqui a comunidade faz um grande sacrifício, porque o grande problema das nossas comunidades é que a gente vive na comunidade, faz, né, as coisas por ali, mas a gente não faz sacrifício para libertar as pessoas, para levar as pessoas até Jesus, para fazer com que essas pessoas entrem em comunhão,
em contato com o Criador, com o Salvador. E aqui é interessante, aí a gente vai trazer aqui o sacrifício da comunidade. Algumas pessoas, portanto, não eram só uma pessoa, mas algumas pessoas, até porque o homem era pesado, né? Levavam, né, um homem numa cama que estava paralítico. E eles tentavam, veja só o verbo, tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus, mas por causa da multidão, não conseguiam introduzi-lo. E aí eles vão subir, né? Aí mais uma vez, né, o verbo no plural, subiram então no terraço e através das telhas, vejam o sacrifício da comunidade, né? O empenho da comunidade, a missão da comunidade. E ali, através das telhas, eles descem o homem com a cama no meio, diante de Jesus. Eles colocam o homem diante de Jesus. E o texto vai continuar dizendo que Jesus, quando Jesus vê a fé que eles tinham, portanto aqui não é a fé só do paralítico, mas aqui é a fé da comunidade, né, das pessoas da comunidade. Jesus, olhando para isso, vendo isso, Jesus vai dizer: homem, seus pecados estão perdoados. É interessante que nesse primeiro momento Jesus diz apenas isso, né? Os seus pecados, diz homem, os seus pecados estão perdoados. Só que Jesus vai fazer muito mais do que perdoar os pecados. É só para lembrar que naquela época as pessoas eram excluídas pelo fato de ter algum problema de saúde, eram consideradas impuros, portanto tinha que ficar bem longe, distante, né? Sobretudo desse pessoal, os doutores da lei e os fariseus. Por isso é que eles vão pensar, olha só, eles pensam, diz o texto, os doutores da lei e os fariseus começaram a pensar, né? Eles começaram a pensar, quem é esse homem que está falando blasfêmias? Ninguém pode perdoar pecado, porque só Deus pode fazer isso. Mas Jesus percebeu que eles estavam pensando, Jesus muito atento, e aqui Jesus vai tomar a segunda atitude. Primeiro ele perdoa os pecados do homem, agora ele vai fazer o seguinte, né? De acordo com o texto, ele vai também fazer com que o homem levante e ande. Então ele vai realizar aqui, né, primeiro uma cura pessoal, né, uma cura espiritual. E depois que ele cuida dessa parte, ele agora vai cuidar do físico, né, que é importante também. E aí por isso ele vai dizer: levante-se e ande, para ficarem sabendo que aí ele vai dizer: pois bem, para que vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse Jesus ao paralítico. Essa parte aqui é a parte mais, eu digo, importante, né? Mas com certeza que deixou aquele homem muito feliz. Quando ele diz: ó, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. Volte para a sua comunidade. Se até agora você viveu longe da comunidade, pelo fato de você ter esse problema, a partir de agora não existe mais isso. Portanto, volte para a sua casa. E aí que diz que no mesmo instante o homem se levantou diante deles, pegou a cama, né? A cama que estava deitado e foi para casa. Mas ele foi para casa agora bem diferente. Feliz da vida. O texto diz que ele foi louvando a Deus e que todos ficaram admirados e também começaram a louvar a Deus. Se vocês perceberem, toda vez que Jesus faz um milagre, quase todas as vezes, as pessoas que recebem o milagre, a cura, elas saem louvando a Deus e convida outras pessoas a louvarem a Deus, ou seja, a seguir Jesus, né? A entrar nessa comunidade, a ajudar essa comunidade. Muitas vezes nós recebemos milagres, a gente recebe cura todos os dias, né? Milagres acontecem todos os dias da nossa vida, todos os dias. Às vezes a gente não percebe, mas todos os dias acontecem milagres muito próximo da gente. É o fato da gente acordar, né? Abrir os olhos,
Contemplar toda uma natureza que está ao nosso redor são milagres de Deus, ou seja, são mimos de Deus para nós. E, no entanto, muitas vezes a gente olha, percebe, vê até toma consciência, mas a gente não é capaz de anunciar essas maravilhas de Deus para todas as pessoas. E quantas pessoas estão tristes, deprimidas, muitas vezes porque não tem ninguém por perto louvando e agradecendo ao Senhor, cuidando dessas vidas, né? Não basta também só sair por aí, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É preciso louvar ao Senhor com a vida, com gestos, com palavras, mas também com gestos. Meu irmão e minha irmã, nesse momento é bom a gente rezar um pouquinho, né? Todos nós temos uma cama que nos paralisa, né? Que nos deixa ali, ó, viver uma vida inteira em cima de algumas camas. Quando eu falo cama, entre aspas, né? Que não é a cama mesmo, né? Mas aquilo que me deixa acomodado, né? Que eu vivo ali a vida inteira e não consigo sair. E aí também não sou feliz, né? Às vezes é preciso sair dessa cama. E muitas pessoas precisam da ajuda da comunidade. A comunidade precisa perceber que tem muita gente vivendo em cima de uma cama, né? Vivendo em cima de uma cama, andando, mas ao mesmo tempo vivendo em cima de uma cama, porque, entre aspas, porque não dá conta, né, de sair do comodismo, às vezes vive egoisticamente a vida inteira voltado para si mesmo, e aí precisa realmente de uma ajudinha da comunidade, que nem sempre é fácil. Vejam que não foi fácil aqui para essa comunidade levar, né, apresentar esse homem a Jesus. Não foi nada fácil, tinha muitos empecilhos, muitos obstáculos, mas, no entanto, a comunidade deu o seu jeitinho. Ela vai aqui, a comunidade aqui de Lucas conta que eles subiram até o terraço, né? Certamente tiraram o telhado, tiveram que tirar a ripa, acho que, né? Para que passa, e certamente alguns caibros também, né? Porque precisava passar o homem com a cama, né? Diz o texto, até chegar até Jesus. Então ali muito trabalho, muita colaboração, muito esforço da comunidade, mas o esforço valeu a pena, porque o homem foi realmente curado e depois ele volta para sua casa, louvando e agradecendo a Deus, e levando muita gente para louvar a Deus também, né? Então que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça dessa libertação total. Primeiro, peçamos ao Senhor que Ele nos livre, né? Que Ele perdoe todos os nossos pecados, que Ele limpe, nos ajude, né? A limpar o nosso espírito, né? A cura, a gente pede primeiro a cura do nosso espírito e depois as curas, né, que precisam. Tem muita gente que precisa realmente da cura física. Então que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos ajude nesse serviço junto à comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.